E o tema de hoje é um assunto muito relevante. Vamos falar sobre hérnia de disco, que atinge 8 em cada 10 pessoas do mundo. Também sobre dor no ciático, que eita probleminha que dói demais, viu? E para falar sobre tudo isso, Dr. Nicolas Nunes Rabelo, neurocirurgião, ele que também é gestor da Doutor Hérnia, uma clínica que está fazendo um grande sucesso, um sucesso tremendo aqui, atendendo pacientes de Passos e toda a região. Doutor, muito bem-vindo, prazer recebê-lo mais uma vez. Muito obrigado, Mário Luiz, obrigado a todos que estão em casa nos assistindo. Para mim, mais uma vez, um grande prazer estar aqui, a gente poder tirar dúvidas, bater um papo, esclarecer, que a maior função nossa como profissional da área da saúde, de fato, é levar a educação para as pessoas, para eles terem acesso à informação e poder saber se tem ou não um problema e buscar ajuda, não é mesmo, Mário? Com certeza. Agora, doutor, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 8 em cada 10 pessoas no mundo sofrem com problemas de hérnia de disco. Eu confesso que fiquei bastante assustado, não sabia que era um número tão alto, né? Afinal de contas, o que é a hérnia de disco? Quais são as suas principais causas e como é feito o tratamento? Mário, eu vou além da sua estatística. Todo mundo, uma vez na vida, vai ter uma dor lombar. Essa estatística ainda é pior ainda. E a gente tem que ter um cuidado, porque depois da pandemia, principalmente, a nossa vida corrida, cada vez mais o cuidado, Mário, com a coluna, ele está sendo prejudicado. Então até a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia fez um apelo aí, principalmente o uso do celular. Então tem piorado muito as queixas cervicais por conta do uso do celular com a posição errada. Então a pessoa coloca o celular para baixo e faz o uso da posição cervical. E isso tem piorado a hérnia de disco, piorado transtornos aí da coluna cervical, tá? Certo. Então a hérnia de disco é um transtorno que o paciente ele pode eventualmente ter, de que, na verdade, assim, explicando para as pessoas que estão em casa, existe as vértebras, entre as vértebras, para ela não ter osso com osso, existe uma cartilagem protetora que vai ser a função para mobilidade e proteção ali das vértebras. Então, ele é como se fosse um estojo de cartilagem, e esse estojo de cartilagem ele vai proteger a vértebra. No caso de traumatismo, pega peso de forma inapropriada, posições, sedentarismo, esse anel que reveste essa cápsula, ele acaba rompendo, e quando rompe, ele vai para a região mais frágil, que é o canal, o que a gente chama de hérnia de disco. Quando isso acontece, além do material ali que sai de dentro e vai para fora e ocupa o espaço que seria a raiz, o famoso ciático, outras que podem acontecer, tem um processo inflamatório, Mário, e isso faz com que aumente ligamentos, aumente vascularização, cause uma fibrose, que é um espessamento local, e gere dor, tá? Então, o grande problema é que as pessoas só nos procuram quando há dor, tá? E essa dor, ela já às vezes já está em grau mais avançado da doença. Então, vou tomar a liberdade, você contou o seu próprio caso aqui no início, antes de começar, e é muito comum isso, né? As pessoas, elas trabalham, sentem uma dor qualquer lombar, vai em uma farmácia e adquire um medicamento aleatório. Eu brinco que na medicina e na saúde não é um self-service, né? Então assim, já te corrigindo aí, a hora eu quero uma alface, a hora eu quero um tomate, eu quero uma carne, um franguinho, um peixe. Não é assim, existe um protocolo, a gente precisa ir à causa do que está acontecendo. Então eu sou muito focado, e principalmente aqui em Passos, a gente tem desenvolvido um trabalho muito bacana, principalmente no Doutor Hérnia, que é buscar a causa e tratar essa causa da dor. Tá? Não adianta nada eu te remediar apagando um incêndio, e lá está a causa e eu tenho que remover essa causa, né? Então, a hérnia de disco, ela é um dos maiores problemas na dor lombar, mas existe um número grande de pacientes que existem dor lombar com exames normais, né? E são pacientes, como você, trabalha muito tempo sentado, caminhoneiros, pacientes que trabalham em caixas, trabalha naquelas cancelas lá da rodovia, né? Do pedágio. Pacientes que da zona rural, que está nos escutando, que trabalha com coisas pesadas, descarga de caminhão. Então, assim, a gente tem um número de pacientes muito grandes, principalmente na região. A região nossa, Mário, é muito sofrida, muito trabalhador braçal, que depende disso para o seu trabalho. Então, eu vou te dar um exemplo. Uma Copa do Mundo, um atleta ele fica 4 anos treinando. Chega lá, é um desgaste físico intenso. Nós saímos de casa, eu, você, me incluo também, sem alongar, sem se preparar, sem se prevenir, né, para o trabalho. Então, na verdade, a gente precisa fazer um estudo de nossas posições, das musculaturas que vão ser exercidas ali durante o trabalho,
falar para sua fisioterapeuta e ela vai te acompanhar e fortalecer esses músculos, né? E vou te preparar. Então, se você trabalha 8 horas sentado, nós vamos preparar os músculos para você ficar 8 horas sentado. Se você é um gari que trabalha ali em trabalho braçal, eu tenho que te preparar os músculos, principalmente da coxa. Você vai fazer agachamento, vai levantar, para que não chegar no final do dia, você tá com a dor ali nas costas, né? Então, corrigindo, é muito comum a automedicação, isso me preocupa. Vou te falar aqui uma estatística. A automedicação, por exemplo, no Covid, com a cloroquina, matou mais do que ajudou. Tá? Então, é mesmo. Automedicação com anti-inflamatório atrapalha os rins, atrapalha a questão do estômago. Então, o que mais chega pra mim, e eu vou te dar uma estatística, chegou uma paciente com 10 anos de dor lombar, eu fiz um cálculo, ela gastou em média R$140 mil, tá? Só com terapias que ela ouvia. Ah, a vizinha tá fazendo, dá certo. Ah, uma pomada. Qual idade? Fazer. Ela tem 27 anos. 27 anos. 27 anos. E aí ela chegou nova, pra mim, né? eu analisei a causa e falei assim, olha, seu tratamento é esse. A gente precisa de chegar nisso, fazer uma reabilitação, caminhar com essa reabilitação e até fazer uma cirurgia. Tá? Então, nós lá no Dr. Hérnia, nós trouxemos uma equipe de fisioterapia. Hoje nós estamos em 5 fisioterapeutas, tá? A equipe se expandindo bastante. Nós temos essas fisioterapeutas que foram a Cascavel, que é a matriz. Então hoje são 140 redes no Brasil todo. Aqui na região nós temos em Pouso Alegre, nós temos em Ribeirão Preto. E é unificado o tratamento. É como se fosse um tratamento missão militar. Então na 14ª sessão o paciente vai ter lá todas as características que ele vai executar. Então não fica uma situação aleatória. Existe um início, o meio e o fim. Então o tratamento ali de 3 meses, ele é composto num primeiro momento ali de analgesia, para esse paciente ter uma melhora, com os pontos de gatilho. Feita uma recolocação das vértebras no local apropriado, com manobras de dígito-pressão. Nós temos uma maca de flexo de extração, o qual nós conseguimos melhorar essa absorção da questão da hérnia de disco. E nós conseguimos ir para o final, fazer a prevenção das dores lombares e de um fortalecimento na lombar. Então, um tratamento completo aí de 3 meses. Entendi. Doutor, eu achei muito interessante um ponto que o doutor mencionou aqui em relação ao uso de celulares. Nos dias de hoje, vamos voltar um pouquinho aqui. Eu que sou dos anos 80, acredito que o doutor também seja, a gente saía, né? Tinha mais segurança, a gente saía pra rua, brincava, não existia celulares, né? Existiam videogames, mas a gente não passava tanto tempo assim. Na maior parte do tempo a gente estava na rua, estava brincando, e hoje a gente observa que a principal diversão das crianças, lamentavelmente, são os celulares, né? E dos adultos, de pessoas de qualquer idade, a gente observa que as pessoas estão sempre ali de frente para a tela, e o doutor mencionou aqui que esse uso excessivo de telas está inclusive prejudicando a coluna. Já existe algum estudo relacionado a isso? O quão preocupante é isso? Hoje os estudos estão voltados justamente para essa questão do estudo da hérnia de disco. Hoje você me perguntou qual a faixa etária de pacientes. Hoje nós temos adolescentes lá no Dr. Hérnia tratando, já com escoliose, já com alterações profundas da deformidade da coluna vertebral. E cada vez mais, Mário, tem nos preocupado, e essas doenças degenerativas que deveriam acontecer ali na faixa dos 50, 60, 70 anos, estão acontecendo mais cedo. 20, 30 anos. Tá? Então você vê pessoas com 20 anos que não conseguem andar porque estão com hernia de disco, estão com dores lombares terríveis. E essa mudança da sociedade, isso tem acontecido. Então as crianças cada vez mais presas nas casas e apartamentos, movimentam menos, gera mais dores. Eu tenho crianças, para você ter ideia, de colegas médicos que me procuram com os seus próprios filhos com 8, 10 anos com dor na coluna. Uma coisa que há 10 anos atrás isso não existia. Tá? Então, hoje lá no Dr. Hérnia nós temos pacientes de 10 anos até 94 anos. Tá? Então nós temos até as senhorinhas ali tentando ainda melhorar das dores. Nós temos uma estatística, Mário, isso pro pessoal que está em casa, 95,7% dos tratamentos no Dr. Hérnia nós conseguimos resultados muito positivos, tá? Porque nós selecionamos muito bem os pacientes que são indicados ali. Lógico, tem alguns que têm doenças maiores que precisam procurar os seus respectivos médicos, até são meus pacientes também, que não tem indicação ali da fisioterapia. E que na verdade, de fato, precisam de uma atividade cirúrgica imediata, né? Que senão leva alguns riscos. Mas ali no Dr. Hérnia nós temos uma efetividade de 95,7% dos pacientes. Então é um grande resultado.
Nós conseguimos ali, muitos pacientes que tinham indicação cirúrgica, nós estamos conseguindo regredir aí as suas hérnias de disco, com exames antes e depois, com excelentes resultados nesse processo. Doutor, vamos entrar um pouquinho aqui nessa questão do nervo ciático, né? Eu até comentei com o doutor aqui antes de iniciar o programa que eu trabalho muito sentado, é inevitável, né? São 4 horas no período da manhã aqui, né, dedicando a minha função, também no período da tarde, no setor administrativo, também maior parte do tempo ali sentado, dedicado, e eu, assim como eu, acredito que milhares de pessoas que em Passos e toda a região passam por esse tipo de profissão em que a maior parte do tempo é sentado. E o nervo ciático, doutor, que dor impossível esse negócio do nervo ciático. Por que esse danado dói tanto, doutor? É o nervo asiático, né? Muita gente fala o nervo asiático, né? Fica asiano, tá? Tirado do sério. Eu brinco, Mário Luiz, perdão. O que é dor? Dor é tudo que você perde. Você começa a perder convivência familiar, perde até o juízo, né, na cabeça, começa a pensar besteira, ativa ali uma depressão que estava latente, você começa a deixar de ir para uma festa ali de familiar, uma formatura, você vai perdendo tudo, vai perdendo emprego porque você não consegue trabalhar, e às vezes isso vai te comprometer de uma forma que isso vai te deixando muito limitado, né? Então, e o ciático é uma das formas de dor lombar, né? Não é a mais comum, para você ter ideia. É uma forma que a gente precisa de realmente tratar. Sim. Então, se a gente imagina que o nervo sai lá na coluna e ele irradia, tá? Ele vai até na sola do pé, por exemplo. Tá? Então, as pessoas acham assim, minha coluna tá doendo, então tem que tratar a coluna. Sim, tem que tratar. Mas o nervo, ele tem um caminho que ele percorre. E esse caminho a gente precisa de entender, porque pode ter alguns problemas no seu trajeto, por exemplo, no glúteo. Tem um músculo que passa ali, você já deve ter visto alguém falar disso, que tem que a gente chama de síndrome piriforme. Esse músculo do glúteo, ele fica muito espesso, e lá no Dr. Hernia, por exemplo, consegue a fisioterapeuta identificar e liberar esse músculo e melhora toda a ciática. Não significa que tem problema na coluna. Então, corrigindo, né, você falou assim, não, eu trabalho aqui, isso é exemplo de todo mundo, mais ou menos assim, 90% da população. Sim. Corre na farmácia, final de tarde, compra um remédio, vai para casa e acha que tá tudo bem. Não. A gente precisa, pessoal, isso é a questão de saúde pública, tá? Descobrir a causa de sua dor. Verdade. É muito perigoso. E cada um tem uma receita, né? Tem gente que fala, eu tomo o remédio X, o outro eu tomo Z. Cada um tem uma receita. E é muito perigoso nós olharmos e tratarmos, né? Então, eu vou tirar por mim. Tem 17 anos que eu estou estudando para isso aqui que eu faço todo dia. Você também, não adianta eu querer palpitar na parte aqui na rádio, porque, claro, eu tenho que confiar na sua profissão. Só que na medicina, existe aqueles ditados de pai para filho, resolve isso, resolve aquilo. E eu achei interessante que eu fui passar um remédio, eu passei uma dipirona para paciente. Eu falei assim, doutor, eu vim aqui, você passar um remédio bom. Dipirona toma em casa. Mas a questão não é essa. A questão é que ali durante a consulta a gente faz todo um planejamento, né? Todo um planejamento que precisa. E na fisioterapia do Dr. Hernia, esse paciente ele é acompanhado, Mário Luiz, durante 3 meses. E é feito um ajuste da biomecânica desse paciente e um cuidado ali intensivo e todos os passos que devem ser percorridos durante a fisioterapia. Então, muitas das vezes o tratamento ele está nas coisas simples. Eu citei essa questão da dipirona, porque muitas das vezes o paciente ele não consegue entender que a causa ali, às vezes, por exemplo, ele está carregando de mau jeito um filho que já está ali ganhando um certo peso, um filho que já tem ali seu 1 ano e pouco, e isso está prejudicando a coluna cervical e a coluna torácica, lombar, entendeu? Então, nesse formato, a gente tem que ter essa cautela em estudar a biomecânica. Então, quando eu estou na consulta, a fisioterapeuta está ali no Dr. Hernia, ela vai estudar qual que é a realidade desse paciente, como é que é o dia a dia, como é que é o trabalho. Baseado nisso, é feito o diagnóstico, é pedido exames, principalmente uma ressonância ali para identificar o problema, e aí atuar especificadamente naquele problema. Então, ali no Dr. Hernia, quando sente que a dor não melhora, porque ali nós estamos tratando a causa da dor, vamos dizer assim, é uma descompressão, é tentar regredir essa hernia de disco, aí encaminhado para o médico para que ele possa fazer o tratamento analgésico ali. Doutor, olha, tem muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes chegando e eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho aqui também com o nosso ouvinte. Claro. A Marilda, bom dia, queria saber sobre aí aqui já é um nome complicado, eu vou tentar falar. Espondiodiscopatia degenerativa, cursando estreitamento parcial, foro neural, hérnia na
C5 e C6, obrigado. A Marilda, ela foi muito específica, né? Dá um abraço pra Marilda. Ela pegou o laudo ali da ressonância e já leu aqui ao vivo. É isso aí. Resumindo, isso é uma artrose, tá? Uma artrose que houve uma diminuição entre uma vértebra e a outra e tá pinçando o nervo. Certo. Doutor hérnia para ela precisa de comparecer lá, fazer a sua avaliação, porque a maca nossa de flexo de extração e atração cervical pode ajudar ela a ficar livre das dores, tá? Principalmente realinhando a coluna cervical. Porque assim, a artrose, a gente não tem cura para artrose, é uma convivência que a gente vai ter isso e um controle. E nós sabemos que a doença da coluna, Mário, ela é cíclica. Hoje você vai estar bom, aí no dia que você mais precisa dela, ali numa viagem, numa atividade, ela vai e zanga, e ela começa a doer. Então é necessário, isso eu recomendo até para você, fazer essa prevenção. Tá? Então ali, na coluna da Marilda, nós vamos fazer ali no Dr. Hérnia uma prevenção. Então a flexodistração das nossos equipamentos, nossos aparelhos, faz com que essa raiz que está comprimida por essa artrose, ela se alivia. Só para dar um exemplo, é como se tivesse, vamos colocar assim, existe uma casa de 2 andares. Seria a C5 e C6 que ela comentou. Então, C5 é o andar de cima, C6 é o andar de baixo. É como se as paredes estivessem achatadas, tá? No caso da artrose. E a raiz que passa pela porta, ela está apertada, tá? Então, existem 2 formas de você poder resolver isso. Um remédio vai só tirar dor, ou seja, vai voltar o problema, certo? Sim. Ou eu uso macas de flexo de extração potentes que temos no Dr. Hérnia, tá? Por um período, isso pode resolver ou não. Ou a gente faz uma abertura cirúrgica e expande esse andar, ou seja, o andar que está achatado, o andar de cima e de baixo, a gente vai ter que expandir para colocar uma prótese ali, que é o que a gente faz na parte cirúrgica. Como cirurgião a gente executa essas cirurgias também, tá? Então, a recomendação da O-Spine, que é a atividade europeia aí da coluna espinhal, se você não tem déficit neurológico em vigência, que é perda de força, um paciente que está paralisado, se você tem apenas dor, a recomendação, na maioria dos casos, é fazer a reabilitação pelo menos de 8 a 12 semanas, que são 3 meses. Tá? Então, para todos os pacientes que estão nos escutando agora em casa, o tratamento de escolha, se não tiver perda de força, parar de urinar, o paciente tá acamado, nesse sentido, é o tratamento de reabilitação em analgesia. Então esse paciente precisa passar por fisioterapia. Então, se sua família tem 20 pessoas, 16 precisam estar lá no Dr. Hérnia para tratar ou prevenir. Entendeu? É muita gente, hein? Doutor, olha, a Lidiana tá lá acompanhando, né? Falar sobre o nervo ciático, que sofre demais, e também a hérnia de disco. Um abraço para você, então fica ligado aí, dicas importantes. A Márcia Regina, doutor, a utilização do magnésio pode prevenir ou melhorar a hérnia de disco? Essa é uma excelente pergunta, é Márcia, né? O nome dela? Isso, Márcia. Márcia, nós temos que ter muito cuidado com a internet, tá? A internet, ela vende de forma fácil e a informação, e nós temos que ter muita cautela, tá? Eu vou só dar um parênteses aqui, Mário. Eu fui na consulta com o meu cirurgião vascular para fazer uma revisão do meu tratamento que eu faço com ele. E ele falou assim: Nicolas, eu fiquei encabulado. Chegou 3 pacientes aqui hoje com uma luzinha falando que ia melhorar as varizes, tá? É mesmo. E aí, quanto que ela pagou? R$500 por conta dessa luz. Eu já tive paciente que gastou mais de R$1.000 com magnésio, tá? Com tratamentos mirabolantes. Tome aqui, com 4 semanas você melhorou sua hérnia de disco. Você pode até melhorar, porque a própria doença da hérnia de disco, igual eu te falei, ela é cíclica. Hora melhora, hora não melhora. Se eu não fazer nada por você hoje, daqui umas 2 semanas você vai estar melhor. Entendeu? Mas por que a gente trata? Porque a gente vai prevenir para que isso não possa voltar. E tratar os seus problemas. Tá? Então o magnésio, existe alguns tratamentos que a gente faz, inclusive de injetáveis, para tratamento da dor. Tá? Mas isso é um segmento da dor. Não tem nada a ver com o tratamento da hérnia de disco e melhorar a hérnia. Tá? Então, precisa ser feito de forma cautelosa com o seu médico. Tá? Mas eu não recomendo fazer compras aleatórias, e tem pacientes que gastam muito dinheiro com isso. Eu prefiro o quê? Fazer um tratamento certo de reabilitação e analgesia correta para cada paciente. A Rosângela Vicente está perguntando o seguinte: gostaria de perguntar para o Dr. Nicolas se quem tem hérnia de disco pode fazer academia. Pode, inclusive eu tenho uma atleta em Paracatu, aqui na minha cidade natal, ela faz Dr. Hérnia, tá? Ela fez a sua reabilitação no Dr. Hérnia e ela é campeã na categoria dela de powerlift.
Powerlift, para quem não sabe, é um carregamento de peso, que você levanta o peso ali, e ela carrega mais de 230 quilos, e o recorde mundial é dela, e ela tem uma hérnia de disco. É tá? mesmo? Rapaz. Eu tenho uma atleta que ela faz corridas, ela tem uma hérnia de disco extrusa também, e faz acompanhamento do Dr. Hérnia aqui em Passos, que ela também tem uma hérnia de disco. Então, gente, a gente não trata exame, a gente trata paciente, a gente cuida de pessoas, tá? Então é isso que o Dr. Hérnia faz, a gente acolhe as pessoas, a gente vê qual é o problema, a gente tenta resgatar o que elas perdem, tá? Então elas perdem dignidade, perdem dor, e a gente tem que tratar e voltar a biomecânica para essa pessoa, que é isso que a gente precisa. Então, eu vou te dar um exemplo. Lá na física, no colegial, você lembra daqueles que eram negócio de vetores? É como se cada vértebra fosse um tijolinho e a gente teria vetores. E a gente tem as conformidades naturais ali da coluna, que se eu altero, por exemplo, uma posição, se eu altero ali um peso, esses vetores são mudados e eu altero a biomecânica do paciente e começa a prejudicar os discos. Isso faz o que forma a hérnia. Tá? Entendi. Bom, antes de trazer aqui mais perguntas, eu gostaria de cumprimentar o pessoal aqui da Alviscar Centro Automotivo. São nossos patrocinadores aqui no programa Passos em Debate. Qualidade e respeito ao cliente. Um abraço lá para a equipe Alviscar, para o diretor Conrado e toda a sua equipe. Também a Embalagens Tripas e Companhia, o ponto certo do seu descartável. Quero mandar um abraço para o Eustáquio e toda a sua equipe. Embalagens Tripas e Companhia. Também a GT Empreendimentos. Conheça o loteamento Alto dos Pássaros em São João Batista do Glória. É o bairro planejado com a vista mais linda da cidade. Doutor, trazendo agora aqui mais uma dúvida do nosso ouvinte, olha só, eu tenho aqui a pergunta do Alexandre e ele está dizendo o seguinte: doutor, em relação à coluna, quem procurar primeiro, o ortopedista ou o neurocirurgião? Boa pergunta. Na verdade, os dois especialistas, eles trabalham com doenças da coluna, tá? Existe uma diferença pequena ali na formação, então o neurocirurgião, durante a sua formação de 5 anos, ele já está apto ali a fazer os tratamentos da coluna. O ortopedista, ele já tem a sua formação ali também, mas ele precisa acrescentar ali mais 1 ano na sua formação. Mas as duas especialidades, elas lidam com a coluna, tá? Então, o paciente ele fica tranquilo em poder escolher qual profissional. Obviamente, quando tem alterações neurológicas, déficit de força, algumas situações mais aprofundadas que o paciente realmente perde os movimentos, aí acaba que o neurocirurgião ele acaba assumindo mais essa parte. Em contrapartida, quando nós temos mais deformidades ósseas, escolioses, tradicionalmente o ortopedista acaba assumindo essa posição. Mas os dois especialistas, ele trata as duas situações. Doutor, olha, eu me vejo muito aqui nessa pergunta do Delton Souza de Itaú de Minas. Mário, a minha pergunta é: por que as dores no ciático no inverno atacam mais? Tem explicação? E é verdade, viu, doutor? Chega no inverno, dói mais. Por quê, hein? E tem outra situação, quando a lua troca também... Ah, não é possível. As dores aumentam. Sério mesmo? Essas explicações são muito importantes porque o calor, ele relaxa, tá? E o frio, ele contrai. E muitas das vezes existe um músculo que está contraído ali e ele acaba apertando um pouco mais, tá? Então, é tanto que quando o paciente está com muita dor de forma imediata, a gente acaba colocando até compressas de água quente para relaxar a musculatura. Entendi. E essa questão da lua aí, doutor? Isso aí são coisas místicas, né? Mas tem de tudo um pouco. Então, mas não é comprovado, não? Não. Ah, que susto. Foi só brincadeira. Só faltava essa, viu? Olha, doutor, vamos lá, vamos com mais algumas dúvidas aqui. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a hérnia de disco atinge cerca de 5,4 milhões de brasileiros, né? E quais são as diferenças entre a hérnia de disco cervical e a hérnia de disco lombar, tanto em relação à anatomia quanto ao tratamento, hein, doutor? Uma pergunta bem extensa, mas eu vou tentar simplificar aqui, Mário. Mas eu queria, antes de mais nada, dar um abraço. Tem muita gente nos escutando aqui. Você está de parabéns pelo alcance da rádio. Tem um pessoal que é muito amigo nosso no Rio de Janeiro, Rafael Antunes. Opa, o pessoal que legal. É do Piauí, mas que está em São Paulo, José Paulo. São amigos aí que estão acompanhando, que estão vendo aqui o desenvolvimento do nosso Dr. Hérnia. A questão da hérnia de disco ela é a mesma para qualquer local, tá? O problema é que a medula, ela
quanto mais perto do cérebro, vamos dizer assim, mais problema acontece, tá? Então, se a compressão é lombar, por exemplo, o paciente geralmente vai ter apenas dor, tá? Se é uma compressão mais cervical, a chance de ter problemas motores e tetraplegia, paraplegia é muito maior. Então, por isso que eu falei do celular, porque qualquer alteração cervical, se essa alteração é muito mais ampla, vamos dizer assim, os problemas são maiores. Então, vou te dar exemplo do meu avô, caminhoneiro, fazia muita troca ali de carga, e ao longo da vida não tinha muito recurso, e eu sinto de paixão que talvez foi isso que me motivou mais ter o Dr. Hernia aqui, trazer a franquia para Passo, porque eu queria que meu avô tivesse acesso a isso. É como se os andares da coluna cervical dele todos ficaram achatados. Então ele foi pra cadeira de roda, porque quem vai operar um senhor de 90 anos? É mesmo? Mas você vai lá na fisioterapia, você pode descomprimir, então ele ficou na cadeira de roda, tá? Então, o problema da coluna cervical, quando ele começa a aparecer, as manifestações são muito maiores e leva aí a paraplegia, a tetraplegia, o paciente perde a força nos 4 membros, entendeu? Entendi. Agora, doutor, eu sei que a doutora Hernia trabalha muito com o tratamento clínico, né? E até a gente anuncia aqui, a gente ouve bastante ser falado aí pela doutora Hernia que evita cirurgia em mais de 90% dos casos, né? Quais são aqueles casos em que são necessários aí a intervenção cirúrgica? Quando isso acontece, doutor? Quando a gente tem uns sinais de bandeira vermelha, que a gente chama, tá? Paralisia dos nervos, o paciente para de andar, o paciente fica com o pé caído, que é um sinal de emergência. O paciente começa a perder as fezes por si só e não perde o controle da urina, tá? Então esses são os casos que me preocupam, principalmente com o déficit neurológico. Só que os déficits neurológicos, Mário, muitas vezes eles ficam muito simples de identificar. Às vezes ele perde o movimento só de uma parte da mão, parte do pé. Só que como ele vai convivendo isso ao longo do tempo, isso aconteceu com meu avô, por exemplo, ele gostava de tocar saxofone, entendeu? E ele não conseguia levantar o braço para tocar o instrumento. Então, dessa forma, ele foi deteriorando ali ao longo do tempo. E dessa forma, ele se sentiu prejudicado ali e não conseguiu executar as funções. Então, esses sinais são os que mais me preocupam, que são os 5% aí, talvez, que o Dr. Hernia não consegue atingir. Mas nós estamos falando de 95% da população. Tá? Então, cada 100 pessoas, 95 que tem problema na coluna, vai funcionar muito bem o tratamento de reabilitação no Dr. Hernia. Doutor, olha, para a gente encerrar aqui umas últimas perguntas dos nossos ouvintes, tem muita gente interagindo aqui. Bom dia, Mário e doutor Nicolas, aqui é o Leandro do Santa Luzia. Eu sofro muito com dor no nervo ciático, tenho desgaste na coluna, bico de papagaio e o médico disse que tem uma hérnia começando a se formar. O que você me recomenda? Completando, já travei muitas vezes a coluna, é o Leandro. Chegou a hora de cuidar da coluna, Leandro. Tomar as medicações que o seu médico te receitou para que você não possa ter dor e fazer uma fisioterapia que é da melhor qualidade, que eu como médico assino embaixo, que é o Dr. Hernia. Para você ter ideia, Mário, eu pesquisei mais de 10 tipos de clínicas diferentes. Eu cheguei ao Dr. Hernia porque eles têm 10 anos de experiência de mercado, trouxeram técnicas de Harvard, de escolas internacionais. Eles patentearam e criaram a maca de flexodistração que é usada hoje nas fisioterapias e criou esse método que para mim ele é imbatível, tá? É um método que tem início, meio e fim, que nós vamos ter esse paciente conosco e vamos entregar resultado, que é isso como médico e como empresário aqui em Passos eu quero trazer, tá? Então eu fico muito feliz de Passos ter recebido a doutora Hernia como tem recebido, tá? Os pacientes estão tendo excelentes tratamentos. Nós já temos mais de 100 famílias tratadas aqui em Passos, porque eu não trato o paciente, eu trato a família. Trata a família. E isso nós começamos a operação em agosto. Nós já temos aí 5 fisioterapeutas em tratamento, em vigência aqui, para acolher todos os pacientes aqui região. E curioso, nós temos pacientes de toda a região, até de Formiga nós temos pacientes aqui. Olha só. Vargem Bonita, nós temos de pacientes aqui de Cássia, Capitinga, Alpinópolis, Fortaleza de Minas, a região inteira que você tem a frequência aqui da Rádio Passo, que está nos escutando. Os pacientes são bem acolhidos aqui, tá fazendo tratamento fazem tratamento e conseguem retornar para o trabalho o mais rápido possível. Doutor, olha, tem um depoimento interessante aqui, ó. Eu tenho 64 anos, estava com muitas dores na coluna devido ao trabalho.
no volante há 45 anos, o caso do seu avô, né? Fiz 8 sessões no Dr. Hérnia e fiquei bem. Foi um ótimo tratamento. É o Chiquinho. Chiquinho, eu fico muito emocionado mesmo, porque é a voz do povo falando aí que realmente os seus resultados. Então, se você chegar agora, Mário, lá na recepção, você vai ver a alegria das pessoas com seus tratamentos. Isso não tem pagamento nenhum que traz essa satisfação, minha como profissional e como empresário, poder trazer essa satisfação para as pessoas. Olha, o Gilmar Dutra, gostaria que o doutor falasse um pouquinho sobre a síndrome do piriforme. Tive essa lesão e dói muito. É o músculo que fica no glúteo, ou seja, no bumbum, e ele fica muito grande. O nervo ciático passa por baixo. O que ele faz? Ele comprime o ciático. Então você faz o exame da coluna vertebral, tá normal, mas esse paciente existe um espessamento. Existem vários tratamentos. E em 95% dos casos, é no Dr. Hérnia que nós vamos conseguir tratar, mas em alguns casos específicos a gente pode fazer uma intervenção em dor. A gente pode liberar esse músculo através de tratamentos específicos. Doutor, olha, a Rose Costureira está dizendo o seguinte: bom dia, Mário, bom dia para o doutor. Passei quase 3 meses com dor intensa no nervo ciático. Havia abaulamentos nos discos, não fiz tratamento, mas a dor passou. Significa que os abaulamentos normalizaram? Isso é uma pergunta interessante, doutor, porque quem tem dores assim no ciático, igual eu já revelei aqui que passo por isso, a dor ela vai e volta, né? Mas isso não quer dizer que está tratado, né? Que está resolvido. Importantíssimo, né? A gente repetir isso, e eu posso repetir quantas vezes for necessária. A história da evolução da dor lombar, ela é cíclica. O que quer dizer isso? Ela vai e ela volta. E ela pega você, Mário, numa situação em que você mais precisa da coluna e ela está travada, tá? Então, gente, nós temos que tratar no momento de calmaria, não é no momento de crise. As pessoas, Mário, me procuram lá no Dr. Hérnia, em todos os locais, é no momento de crise, tá? Então, se vocês estão em casa, tem esse diagnóstico já feito, já teve alguma crise no passado, mas no momento está bem, esse é o momento de nós procurarmos para fazermos a prevenção. Esses abaulamentos já me diz que o disco lá que eu expliquei lá atrás, ele já inflamou. Aquela região ali, ele vai fazendo um processo inflamatório crônico que na hora que ele desarma ali, é muito difícil a gente ter resultado. Tá? Então, bons resultados são tratamentos feitos na calmaria da doença. E abalamento já indica já que a doença já está se instalando. Precisamos de fazer a prevenção e nas nossas marcas de flexo de extração tentar reduzir essas hérnias de disco. Bom, uma última pergunta aqui já para a gente caminhar para o encerramento. A Lucilene de Alpinópolis: sobrepeso e sedentarismo pode causar hérnia de disco? Tem uma postura também. Dá um abraço a todo mundo de Alpinópolis. Nós temos quase uma comunidade inteira que faz tratamento lá no Dr. Hérnia. E já para finalizar, nossa equipe lá do Dr. Hérnia está nos escutando. Quero mandar um abraço especial à Thaís, ao pessoal que está nos escutando, e de toda a comunidade aqui de Passo e região. Sobrepeso e obesidade, isso é um bom ponto. Nós já tivemos que deixar de tratar pacientes porque estava acima de 130 quilos. 130 quilos é o nosso peso máximo que a nossa maca comporta. Já começa por aí. A partir disso, pode dar algumas lesões durante... a maca pode, inclusive, não funcionar mais. Tá? Ah, entendi. O tratamento da obesidade, ele é mais complexo do que você imagina. Tá? Ele altera todos os hormônios da pessoa, altera o humor, depressão, tristeza, e ocorre uma substituição da gordura com o músculo. Existe uma fraqueza muscular envolvida ali. Então, a grande maioria desses pacientes acaba fraquejando, vamos colocar assim, a coluna. Porque o que dá sustentabilidade, Mário, é o músculo com o osso. Então, se o músculo está fraco, o que acontece? Joga toda a carga para o osso e começa a vir as deformidades. E aí a sobrecarga é a hérnia de disco. Então, no obeso é complicado porque eu tenho que dar mais medicação, eu tenho que tratar, é mais difícil ele ter acessibilidade ao remédio, porque geralmente são pessoas difíceis do ponto de vista psicológico, então o tratamento é mais amplo, tá? E a qualidade de vida da pessoa fica comprometida desde sua higienização, desde o seu tratamento no dia a dia. Então, assim, a obesidade ela precisa ser encarada hoje com uma realidade, tá? E cada vez mais comum a pessoa sobrepeso. E o contrário, pessoas que emagrecem rápido, até em cirurgias bariátricas, já tem vários trabalhos, inclusive nós já publicamos aqui na faculdade, na iniciação científica com os alunos, ocorre uma fraqueza rápida da musculatura e desenvolvimento de hérnia de disco no emagrecimento rápido, tá? Por conta dessa fraqueza muscular e perda proteica. Então,
todo paciente precisa, principalmente do obeso, ter um endócrino envolvido, um nutricionista, o psicólogo, o psiquiatra, o médico da dor, o médico da coluna e o Dr. Hérnia, para você ter ideia de tão complexo que é. Muito bem, tá aí então um bate-papo ao vivo com o Dr. Nicolas Nunes Rabelo, neurocirurgião, também responsável aí pela Dr. Hérnia em Passos. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui a toda a equipe da Dr. Hérnia, a todas as meninas, os profissionais que fazem um trabalho maravilhoso. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, é sempre um prazer recebê-lo. Volte mais vezes. Prazer é todo meu e deixo um abraço a todos e feliz 2024 a todas as famílias aqui de Passos região. Muito obrigado. O programa Passos em Debate vai ficando por aqui, agradecendo especialmente a você, o melhor ouvinte de Passos e mais de 30 municípios que recebem o nosso sinal em 94,7. Também aos internautas, muito obrigado pelo carinho, pela companhia e audiência. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Passos em Debate. Rádio Passos FM. A primeira. Defense Prime Mais, auxiliando seu corpo, fortalecendo sua imunidade e a hora certa na Rádio Passos. 12:10, bom dia. O mundo ao nosso redor mudou e a nossa saúde nunca foi tão importante. Os acontecimentos dos últimos anos destacaram a necessidade de cuidar bem do nosso sistema imunológico. Apresentamos o Defense Prime Mais, um suplemento alimentar que combina as vitaminas C, D, B6, B9, B12 e zinco, nutrientes essenciais para o funcionamento saudável do corpo humano. Fortaleça sua imunidade e esteja preparado para enfrentar qualquer desafio. Garanta agora o seu Defense Prime Mais pelo WhatsApp 99210-0007. Invista na sua saúde. Faça cada dia valer a pena. Defense Prime Mais. WhatsApp 99210-0007. Revisão do seu carro. É na Alves Car Pneus. É na Alves Car Centro Automotivo. Super troca de óleo do motor. 4 litros de óleo. 5W30. Mais o filtro por apenas R$ 158,90. Isso mesmo. R$ 158,90. Viaje com segurança. Revisão de freios, pneus, suspensão e muito mais. Alves Car Centro Automotivo.